Nós vamos orar, dando início ao nosso culto. Que bom que você veio cultuar ao Senhor. É tempo de orar, clamar, ouvir e seguir em frente. Amém? A palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está enviando uma palavra de ânimo e de incentivo para a igreja que ficava em Filipe, para as pessoas que serviam a Deus, que estavam naquela cidade. Em meio a perseguições, as dificuldades do avanço da igreja no primeiro século, Paulo faz questão de dizer: eu sempre lembro de vocês em minhas orações. Por quê? Porque vocês começaram no Evangelho e continuam. E não somente isso, aquele Jesus Cristo que começou em vós a boa obra, Ele irá completá-la até a volta de Jesus Cristo. Essa palavra continua viva hoje em nossos corações. Você sabia que existe alguém que intercede por você? A palavra de Deus diz que às vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabia que Deus ele tem levantado homens e mulheres dele e tem colocado ao teu lado para orar por você, para te sustentar em oração, em clamor? E essas orações são respondidas. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia. E a promessa é: Ele te aperfeiçoará. Aleluia. Em cada circunstância, em cada momento na nossa vida, nós temos a convicção de que o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele a todo tempo está nos conduzindo, nos guiando, nos aperfeiçoando, nos lapidando, nos moldando. E como foi pregado aqui no domingo, às vezes o nosso vaso precisa ser destruído, quebrado, desmanchado, para ser reconstruído conforme a vontade daquele que nos convocou. Deus está contigo, querido, e Ele completará a obra que Ele começou a fazer, porque Ele é fiel. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar de não merecermos esse amor, Ele te ama. E Ele está feliz quando vê os seus filhos se reunindo para juntos cultuar e adorar a Ele em oração, e em espírito e em verdade. A presença dEle é real em nosso meio, através do seu Espírito Santo que se manifesta em cada um de nós. Vemos a ação do Espírito Santo através de um abraço, de um sorriso. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Esse momento é para Ele. Nós viemos aqui não para ver alguém pregando ou falando de forma eloquente. Não, nós viemos aqui por causa daquele que nos resgatou, que morreu por nós, perdoou os nossos pecados. E nessa noite nós temos a oportunidade de nos desprender de tudo aquilo que nos preocupa para falar com Ele. Porque para nós muitas coisas são improváveis, impossíveis, mas para o nosso Deus nada é impossível. É nisso que cremos. E é por isso que estamos aqui, porque Ele morreu sim. Glória a Deus. Na sexta-feira Ele foi crucificado, cravado naquela cruz, e deu um brado: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. No sábado só havia um silêncio,
Muitos desistiram, começaram a seguir por outros caminhos, mas no domingo aquilo que parecia impossível se torna realidade. Jesus Cristo ressuscitou, mostrando para mim e para você que há esperança. Quando nós depositamos a nossa esperança em Jesus Cristo, nós não estamos depositando a nossa esperança ao acaso, ou confiando no nosso braço, mas naquele que pode todas as coisas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a Te oferecer o nosso melhor culto. Que seja, Senhor, um culto racional, mas também um culto espiritual. Mova, Senhor, em nosso meio, conforme o Teu querer. Pai, tenha liberdade para trabalhar em nossos corações. Nós Te pedimos, Senhor, que toda distração, que toda preocupação caia por terra. Não nos permita, Senhor, desviar a nossa atenção, mas que possamos ter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nos conduza a uma verdadeira adoração. Receba, Senhor, o nosso espírito. Receba, Senhor, o nosso coração humilde, quebrantado, que mostra que sem Ti nada podemos fazer, que demonstra, Senhor, que nós precisamos do Teu agir em nossas vidas. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, até para Te exaltar e reconhecer, ó Pai, que só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, conduza a nossa adoração nessa noite. Que os céus estejam abertos sobre esse lugar, Pai. Que as súplicas e orações dos Teus filhos nessa noite sejam não só ouvidas por Ti, mas também respondidas. Que essa noite seja uma noite de direção. Que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, com a nossa expectativa depositada aos Teus pés e na certeza de que já podemos agradecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Seu propósito. Senhor, eis-nos aqui, tenha liberdade para agir em nosso meio. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, oferecendo esse culto a Ti, e Te pedimos toda a direção, do início ao fim. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Adore o Senhor. Eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, ele faz noites frios, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. De bênçãos, ouça a voz, pois te dá escape em livramento.
faz muralhas, destrói faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vai chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das trevas mais difíceis, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vai chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vai chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Não é na força dos nossos braços, não é na reserva dos nossos recursos. Nós confiamos naquele que tudo pode e tudo faz. Ele é poderoso. Não temas, porque Ele é contigo. Independente do que você esteja passando, não temas. Ele é poderoso para te livrar de toda e qualquer situação. Não aceite palavras do inimigo que queiram te derrubar, que queiram tirar as suas forças, porque a única voz que você precisa ouvir é a voz do Senhor, e ela diz: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o seu Deus. Somente confie no Senhor. O escape é certo para aqueles que servem ao Senhor. O escape é certo. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem te alimenta. Ele é a água no deserto, Ele é o maná que desce do céu e te alimenta. Ele é a força quando você está caído, quando você está fraco. É Ele, e vai continuar sendo Ele. Então não temas nessa noite, em nome de Jesus. Não temas. Aleluia, pelo nome do Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Jesus. E nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz, Senhor. Oh, Jesus, ninguém é como Tu, Pai. Ninguém é como Tu, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra.
Amados, Igreja do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, espero que esteja confortável onde você está, e também faço votos que o teu dia foi uma bênção. Às vezes não para todos. Jorge, obrigado. Eita, a coroa dele está cheia de pedrinha lá. Deixa eu olhar para você não pega ela para mim. De repente, você passou por lutas no dia de hoje. Tribulações, ela vem para todos. Todos enfrentam os mesmos desafios. Quando a gente olha para as duas casas edificadas, a qual o construtor, uma ele edificou sobre a areia e o outro edificou a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia fala que sobre as duas construções vieram os mesmos problemas: chuva, correnteza, rios, vento, e combateram ambas as casas. Mas só uma caiu. Aqui estava edificada sobre a areia, mas aqui estava edificada sobre a rocha, permaneceu firme. E com isso eu estou dizendo para você que nós estamos sujeitos a todo tipo de problema no dia a dia da nossa vida. Não é porque somos evangélicos, porque cremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é porque oramos ou deixamos de orar que estamos livres dos problemas. Claro que não. Eles vêm. Mas que possamos estar com nossas casas espirituais construídas sobre a rocha que é Deus, Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, se o teu dia hoje não foi muito bom, tem uma boa notícia para você. Você vai sair daqui com a tua bateria carregada, pronto para enfrentar amanhã, de cabeça erguida, e declarando que se Deus é na tua vida, você vai ser mais do que vencedor. Aleluia! Só o fato de você estar aqui hoje, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, cantando louvores a Ele, já é motivo para glorificar o seu nome. Amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de São Marcos. O Marcos, ele escreveu o livro de Marcos, seu próprio livro, no capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 12. Marcos, capítulo de número 2, do verso 1 ao 12. Vou ler um pouquinho mais, para ter uma conclusão melhor ao nosso entendimento. Amém? Claro que eu vi algumas páginas se movendo, né? Isso é muito bom. Use a tua Bíblia física, traz ela contigo. É edificante demais. Está escrito assim, segundo o que São Marcos escreveu. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzido, um homem paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixou o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados.
estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seu coração, dizendo: porque dizem este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o seu leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. É a palavra do Senhor Jesus. É importante que você acompanhe a leitura bíblica na tua Bíblia e marca. Sabe por quê? Porque quando você for conversar com alguns dos teus amigos, pessoas que estão ao teu redor, e você fala assim: olha, ontem nós ouvimos uma palavra muito boa, bíblica. Aí alguém fala assim: porque já falaram muitas vezes isso para mim. Que nada. Deixa o pastor da igreja que tem o tempo livre, não trabalha, não faz nada, entende? Aí ele escreve lá essas histórias e conta lá na frente e você nem acredita. Mas quando você lê na tua Bíblia, e você leva a tua Bíblia contigo, tu fala: não, aqui eu vou ler para você, está escrito na minha Bíblia, e se você tem uma Bíblia, pode ir lá e ler, porque é verdade, está escrito na tua Bíblia também. Então por isso que é importante você ler e acompanhar, né? Porque não é historinha que a gente conta, é a palavra de Deus revelada ao homem. Palavra viva. Está escrito na Bíblia que passará os céus e a terra, mas Jesus falou: as minhas palavras não hão de passar. Ela se renova, ela é viva, ela é eficaz. E ela produz o fruto para o qual ela é enviada. Então nesta noite esta palavra vai ao encontro ao teu coração. A nós que estamos aqui dentro do templo e aqueles que estão nos acompanhando pela mídia, que Deus te abençoe, que você fique até o final ouvindo esta palavra, que Deus tem algo diferente para você nesta noite. Pois bem, amados, 4 homens e um propósito. Que é isso, pastor? Verdade. 4 homens reunidos, conversaram, concordaram e colocaram um propósito. E os teus propósitos? Analisa isso. E os teus propósitos? Tiveram o objetivo que você desejava? Foi como você queria? Deus abriu portas. Deus trouxe a vitória para você. Você conseguiu aquele alvo. Chegou no final e alcançou o alvo, o objetivo que você queria? Não. Mas por que não? Porque é comum para nós desistir no meio do caminho. É comum para nós falar assim: ah, eu até fiz o propósito, mas olha, não vai dar certo não. Eu até fiz o propósito para jejuar, mas de manhã, quando eu levantei, minha esposa fez aquele café que me tirou da cama. E aí eu fui direto lá na mesa, né? Quando eu tomei o primeiro gole, eu lembrei que eu tinha um propósito. E eu quebrei o propósito. Eu tomei o café. E vai por aí. Quantos pararam no meio do caminho? Quantos desistiram de um objetivo?
na cidade de Volta Grande, nós ganhamos uma família para Jesus. Evangelizamos e ela veio para a igreja. E o marido dessa família, o pai da família, já estava 1 ano e alguns meses desempregado e estava desesperado, aluguel atrasado, vocês sabem como que funciona. E ele foi no culto. E quando ele chegou no culto, na hora que eu fui cumprimentá-lo, ele falou: pastor, eu estou desesperado, precisando de emprego. Ora por mim para que uma porta se abra. E era um culto como o de hoje. Culto de oração. Culto de vitória. E eu falei para ele assim: no final nós vamos orar para você. E nós oramos por esse jovem, por esse irmão. E do nada eu falei assim para ele: ô irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a tua profissão? O que você faz bem na vida? Ele falou: padeiro. Eu falei: você já distribuiu o currículo em alguma padaria? Ele falou: já. Tem aquela padaria bonita que você foi lá e falou assim: eu gostaria de trabalhar aqui. Ele falou: pastor, tem uma padaria aqui no centro da cidade que é o meu sonho trabalhar lá. Já deixei alguns currículos, mas eles não me chamam. Você tem ideia do que o pastor Zacarias fez? Davi é minha esposa. Eu testemunhei isso algumas vezes já. Eu falei assim para ele: amanhã de manhã você vai levantar 4 horas da manhã, vai se arrumar, vai botar a tua melhor roupa, tá me entendendo? Vai direto nessa padaria. Quando você chegar lá, vai ter um português no balcão. Do lado dele vai ter uma menina no caixa. Tu chega para ele e fala assim: ô, bom dia, cidadão. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O pastor da minha igreja, o meu pastor, mandou eu vir aqui falar com o senhor que essa vaga de padeiro que o senhor tem ali é minha. E eu já vim trabalhar hoje. Orei por ele e mandei ele embora. Eu falei: faz isso amanhã sem falta. De Volta Grande, na casa que eu morava em São José do Vale do Rio Preto, 150 e alguns quilômetros. Você tem ideia de como é que eu fui para casa? Pensa. Fui dirigindo uma Kombi que nós tínhamos, cheio de crente dentro da Kombi. Ela louvou para todo lado, chegava tão rápido que a gente não via. Porque era um movimento de louvor, adoração, línguas estranhas dentro daquele carro, que eu vou te contar um negócio. Precisava nem pro culto. Eu cheguei em casa derrotado, aborrecido comigo mesmo. Eu falei: como é que pode um sujeito já acostumado no Evangelho, criado no Evangelho, vindo de São José a Volta Redonda, dirigindo essa Kombi cheia de gente, chega lá e ainda fala besteira com o rapaz? Como é que eu vou voltar num domingo para dirigir um culto e pregar? Eu pensando isso no carro e dirigindo. Cheguei em casa, deixei alguns irmãos em casa, peguei a Kombi, deixei no lugar dela, peguei o meu carro e fui para o monte. Voltei do monte, era umas 4, já estava amanhecendo o dia. Chorando no monte, pedindo misericórdia ao Senhor, porque eu estava em dúvida daquilo que eu mesmo tinha falado. Mas passei a noite no monte orando. Cansado, trabalhei o dia todo, fui para Volta Redonda, voltei de Volta Redonda, depois de ir pregar, porque alguém dirigiu um culto para mim, e dirigi de volta e fui para o monte até de manhã cedo. Quando começou a criar o dia, eu vim para casa. Sozinho, eu e Deus. E continuei orando. Eu falei assim: eu não vou pedir para o pastor mandar alguém em Volta Redonda no domingo. Com que cara eu vou chegar lá? Bom, domingo chegou e eu fui. Mas fui contra a minha vontade. E quando eu cheguei no culto, que eu olhei assim, olhei rapidinho e falei: glória a Deus, ele não está aqui, tomara que não venha. Eu comigo. Falei: tomara que não venha. Deu um pouquinho, eu já todo alegre, né? Porque o cara não estava lá. Então, menos uma preocupação. E de repente a mulher dele entra. Aí eu falei: eita, é hoje que o bicho pega. Pensou comigo. Falei: meu Deus. A mulher olhou assim, entrou na portinha da igreja, olhou: pastor! Veio direto para mim. Eu falei: como é que eu vou pegar isso? Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
e começou a chorar. Deu certo. Meu marido está trabalhando, está dobrando horário que não está tendo como vir. Às vezes ele nem vem em casa. Ele só me liga e já dobra de novo durante o dia, porque o padeiro do dia está doente. Então ele está trabalhando de noite, descansa um pouco na padaria e trabalha no turno do dia também. E já está com a carteira assinada e nós estamos, dá uma benção. Lá em casa tem pão sobrando, porque ele ganha pão também, pastor. O homem contratou ele do jeito que o senhor falou. Ele chegou lá e o dono da padaria perguntou: mas quem é o teu pastor? Ele falou: não sei não, é um baixinho desse tamanhozinho. E no domingo ele foi no culto. E lá nós estávamos glorificando a Deus. Por que eu contei isso? Não sei. Mas eu sei que aqueles 4 homens tinham um propósito. Quando Jesus entra em Cafarnaum, lá no livro, eu vou ter que adiantar a mensagem, lá no livro de Lucas, está escrito que tinha fariseu, escriba, homens de toda a parte de Jerusalém, Judéia, Samaria. Lucas capítulo de número, não sei quanto lá. Lucas capítulo de número 5. E tinha muita gente, e era tanta gente na casa. E a casa não era a casa de Jesus, era a casa de Pedro, tá? E era tanta gente que não podia, não cabiam mais. E 4 homens tiveram propósito: vamos pegar o fulano que está doente e vamos levar lá na presença de Jesus. Era um homem coxo, não conseguia andar. Os 4 combinaram um propósito em conseguir levar, e levaram o homem até a presença de Jesus. Um propósito definido entre os 4, de levar aquele amigo doente até a casa de Pedro e levá-lo até a presença de Jesus. E assim fizeram. Levaram o homem. E quando chegou lá, não tinha como entrar. Tu acha que o pessoal falava assim: não, vem, pode entrar, vai lá falar com Jesus? Porque todos queriam a mesma coisa. Você quer ver uma coisa? Fecha aquela portinha do jeito que ela está ali e você fala assim: irmãos, para quem quiser e para quem for mais rápido, ali onde é a cantina, eu coloquei 100 mil reais ali. E na hora que eu falo assim: podem ir, o que chegar primeiro lá é o dono do dinheiro. Pensa. Pensa. Se você vai falar assim: pastor Zac, pode ir lá pegar os 100 mil que é teu. Se alguém fala: não, vai lá, Arquimedes, pô, tu é um guerreiro, um trabalhador, vai lá, o dinheiro é teu. Porque todos estão vivendo o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Difícil, conta para pagar, e 100 mil reais vai ajudar muito, então eu quero ser o primeiro a chegar lá e pegar o dinheiro. Duvido que não, mas eu sou crente, pode ir na minha frente, vai nada. Os 100 mil vai falar muito mais alto pela tua necessidade. Um dia de festa, daí meu filho e minha nora que sabe disso, eu peguei naquelas brincadeiras de fim de ano, fui lá no alto de uma mangueira de manhã e pendurei lá em cima da mangueira uma brincadeira que nós estávamos fazendo, que tirasse aquele número das funcionárias, ela tinha que subir na mangueira e lá naquele alto da mangueira pegar o presente dela. Senão ela não conseguia levar o presente, era um desafio. E aí na hora da brincadeira a menina tirou, era uma menina, tirou o papelzinho. Eu falei: teu presente, vai atrás do teu presente. Você fez aquela brincadeirinha, né? Botando dicas para ela chegar. Quando ela chegou na mangueira, que ela olhou para cima, estava lá em cima o presente dela. Só que dentro do presente, eu tinha botado mais um brinde naquela época de 50 reais. Era dinheiro para fazer a compra do mês. Tá? Para poder incentivar a menina. E não é que a menina subiu. Caiu. A menina lá conseguiu subir na mangueira, uma mangueira alta. Ela foi lá em cima, nervosa, mas eu vou pegar, e conseguiu pegar. Quando ela abriu, que ela viu que tinha uma grande recompensa naquela época, ela ficou muito feliz, chorou de alegria, pulou, aquela coisa toda. O esforço para o objetivo que você quer, ele não pode parar no meio do caminho. Se vai dar certo ou não, é um propósito, vai até o
entrarem com o paralítico. Olha, conduzindo 4 homens, conduzindo um paralítico para levar a Jesus, o povo não permitiu que eles entrassem e fossem até Jesus. De tanta gente que tinha. Ninguém deixava, porque todo mundo queria a mesma coisa. Receber uma bênção. Mas e o propósito? Parou, não tem como. Termina aí. Um deles tiveram uma ideia, vamos subir. Vamos destelhar a casa. Vamos tirar o telhado da casa. Não era laje, né? Ainda bem, né? E nós vamos descer o enfermo na cama, na presença de Jesus. Aleluia. Imagina o tamanho do buraco no telhado. E subiram no telhado e levaram aquele homem. Tá me entendendo? E lá em cima do telhado quebraram, tu imagina. Jesus aqui olhando, o pessoal quebrando o telhado, tirando telha, tirando ripa, tirando aquelas coisas que eram antigamente o telhado. E de repente era um buraco enorme para passar uma cama e um homem deitado na cama. E aí aquele leito chegou até a presença de Jesus com o quê? Com um enfermo, um aleijado. Jesus olha para aquele homem, imagina, parou tudo, a porta bateu ali há poucos minutos atrás. 90% dos irmãos olharam todo mundo para a porta. É algo que chamou atenção, é diferente. Tu imagina quebrar o telhado e tirar e descer, o que está acontecendo? É um homem que está sendo conduzido à presença de Jesus. Tu lembra do teu vizinho, do teu amigo? Desistiu dele por quê? Teu propósito não era trazê-lo ao culto? Desistiu por quê? O propósito daqueles homens era levar aquele enfermo, o seu amigo que estava aleijado, até a presença de Jesus. Dali para frente, não era mais com ele. Eles tinham feito, alcançaram o objetivo, levaram o homem à presença de Jesus. Oh, aleluia! E Jesus olha para o homem, vendo a fé deles. E a fé sem obra é morta, né? Mas olha, tiveram obra e fé. Levaram o homem, cumpriram o desejo, cumpriram o propósito. E levaram o homem até Jesus. Jesus olha para o homem e fala assim: filho. Jesus lhe chama de filho. Perdoado te são os teus pecados. O que Deus quer é que os teus pecados sejam perdoados e que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Não importa se é cego, pobre, rico, não importa preto, branco, amarelo, não importa. Importa é que todos sejam salvos pelo poder precioso do nome de Jesus. Aleluia. E Jesus falou: filho, perdoados te são os pecados. Jesus também sabia como provocar, né, os fariseus, os escribas, os doutores da lei. E eles começam então a razoar entre eles, falar entre eles, e consigo mesmo. Como é que um homem desse aí chega para nós, que conhecemos a Bíblia, né? Os escribas são os que escreviam, transcreviam a escritura. Como é que esse homem chega e fala que perdoados são os pecados daquele homem? Isso é uma blasfêmia diante de Deus. Jesus observou a cada um e conheceu no espírito a blasfêmia, né? O que eles estavam arrazoando entre eles, não acreditando no poder do milagre, no poder do perdão, no poder da salvação. Não estavam acreditando, pelo contrário. E aí Jesus fala assim: o que vocês acham? Vocês que estão aí, o que vocês acham? O que é melhor falar para o homem que está aqui deitado? Perdoados-te são os teus pecados, ou dizer para ele: levanta-te e anda? O que você acha? O que é mais fácil fazer com este homem? Perdoar pecado, só Deus. Mas ali estava quem? O verdadeiro Deus. Se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1. O próprio Deus estava ali, na pessoa de Cristo. E os homens não sabiam disso, porque não acreditavam, eram incrédulos, não cria, achavam que era um homem comum. Aí Jesus fala isso: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Aí ele olha para o paralítico e fala assim: a ti te digo, levanta-te e anda, pega a tua cama e vai embora.
vai para a tua casa. Tu imagina a cena. Aquele homem com os seus pés aleijados, coxo, ele começa a contorcer, começa a querer ficar em pé, fica em pé, e é na mesma hora, não é amanhã não. No mesmo momento, suas pernas ficam boas, né? Seu corpo físico fica bom, e ele pega aquela cama, e ele vai embora para casa. Agora, para ir embora, deixaram ele ir, abriram o caminho, deixaram ele sair, porque a ordem dele era ir embora, e ele foi embora. O que é melhor? O que é mais fácil? Você levar o teu propósito até o fim ou parar no meio do caminho? Eu imagino o coração, a alegria daqueles 4 amigos que tiveram o propósito de levar esse homem até a presença de Cristo. A alegria do coração desses homens. Deu certo. O nosso propósito deu certo. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena estar firme, não desanimamos quando o povo não deixou nós entrarmos, mas valeu a pena subir, abrir um buraco do telhado, descer aquele homem, o nosso amigo, a presença de Cristo, e agora ele está curado. Não desanima de continuar testemunhando de Jesus na tua vida. Do que ele faz, que ele pode fazer, não importa, importa é que na hora que ele ouvir, quem convence o homem não sou eu, nem você, não somos nós, mas é quem? É o Espírito Santo de Deus, amém? Vamos ficar em pé. Você sabe que hoje é culto de oração, é o culto em que nós clamamos, louvamos, oramos, dividimos um pouco da palavra de Deus. O ministério de louvor pode vir. Dividimos um pouco, né, da palavra de Deus, reforçando aqui a nossa fé, os nossos propósitos diante de Deus. Mas como é que você tem feito? Pastor, eu já fui 3 vezes aí na frente, já recebi a oração da fé, já recebi a unção, mas a enfermidade não foi embora. Eu continuo com o mesmo problema. Pastor, a minha família continua da mesma forma. Pastor, a luta continua lá em casa. Meu marido chega, chuta cachorro, quebra a panela, faz a festa. Aí de raiva eu também não faço janta para ele. A briga vai continuar. Vai desistir ou vai continuar? Quantas pessoas? Quantas pessoas que oraram 38 anos para a conversão do marido? Não é 38 dias não. A mulher está viva. Não, os filhos dela estão vivos, ela já morreu. 38 anos orando, 38 anos orando para a salvação do marido. Um dia o marido saindo de Três Rios, vindo para São José, ele tinha um Fuscão bonito, ele foi salvo e batizado com o Espírito Santo, quebrou o volante do Fusca todinho. Porque quando Deus faz a obra, ele faz completo, valeu a pena. Chegou em casa crente, saiu incrédulo e voltou crente batizado com o Espírito Santo. E você vai desistir? 12 anos a mulher de fluxo de sangue, 38 anos o homem lá no poço, esperando as águas se mover para ele ser curado. Você está dentro da igreja, no local onde nós estamos reunidos na presença do Senhor. Não te desanima, continua firme no teu propósito. Aleluia! Deus vai ouvir a tua oração na primeira, na segunda, na terceira. Não importa, continua firme no teu propósito. Deus é poderoso para atender, para resolver a tua causa. Não tem nada que Deus não possa fazer para a glória dele e pela nossa alegria. Então o momento é de te convidar para você vir aqui à frente. Venha receber a oração da fé. Os pastores que estão aqui, os intercessores, vão estar orando sobre a tua vida, vão estar te ungindo com óleo, para que o teu propósito seja realizado. Não desanima no teu propósito. Venha, clama ao Senhor, busca Ele. Estou te aguardando vir. Você quer vir? Pode vir. Se você quiser receber a tua oração, a oração da fé, a oração desses santos homens de Deus, pode vir. O momento é este. E você vai receber a oração da fé, a oração poderosa, a oração que vai ser erguida em teu favor nesta noite. Deus é poderoso para responder
Oramos, soberano Deus, na autoridade do teu nome. É que estamos aqui, ó Pai, como aqueles 4 homens cheios de alegria, porque o resultado foi positivo. Aqui está o teu filho e a tua filha recebendo a oração da fé. Ouve a oração da tua filha, meu Pai. Responde a oração do teu filho, que nesta noite veio aqui na frente, está recebendo a oração da fé, a oração com óleo, para a glória do teu nome, para a alegria do teu filho e da tua filha. Eles sairão daqui com a resposta positiva. Eu não sei porquê, o Senhor me fez contar o testemunho daquele irmão, Senhor, lá de Volta Redonda, da vitória que ele recebeu. Alguém vai sair daqui hoje, derramando a com a resposta que veio buscar, com a resposta que veio buscar neste lugar, para a glória de Deus. Oh, hoje é o teu dia, o dia de você sair daqui com a tua vitória. É o dia que Deus vai ouvir e responder a tua oração. Oh, glória, oração é feita no nome poderoso de Jesus, para a glória de Deus Pai. Profetizamos a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Declaramos porta aberta, declaramos a cura de enfermidade, declaramos aqui, Senhor, resposta de oração, na glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia. Aquele que acalma o vento. Depois você procura o pastor e dá um testemunho. Eu sei, eu estou aqui hoje. Deus abençoe a todos que fez o Deus que derruba as muralhas, constrói várias mãos difíceis. É o mesmo que guarda o mal, não tem só contigo. Aleluia, glória a Deus. Deus fez grandes coisas e continuará fazendo. Glória a Deus. aleluia. É interessante Está podendo o teu nome, meu rei. a fé daqueles 4 homens. E é interessante que Deus não fez da forma como eles gostariam. Deus diz, através do seu Filho Jesus, perdoados estão os seus pecados. Eles queriam, levanta e anda. Muitas vezes o milagre chega à nossa casa quando nós entendemos que não é da nossa maneira, mas é da maneira de Deus. Não existe milagre maior do que o perdão dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos impedem de ter comunhão com Deus e de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, primeiro, Deus, Ele quer a nossa vida, a nossa entrega, e certamente junto com isso todos os seus benefícios nos alcançarão para a glória de Deus. Creia no milagre, entenda o propósito e viva o sobrenatural de Deus na tua vida nessa noite. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Aí na frente da sua cadeira tem um envelopezinho azul.
como esse aqui, onde você pode estar contribuindo na casa do Senhor, um envelope amarelinho, que é o envelope de dízimo. Você pode estar devolvendo seus dízimos na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa o texto aí para mim, por favor, Henrique. Eu gosto muito de falar sobre os princípios da oferta quando nós vamos ofertar na casa do Senhor. Porque se isso não ficar claro para nós que vamos ofertar na casa do Senhor, corre o risco de nós depositarmos dinheiro aqui no gasofilácio, mas não ofertarmos. Porque Deus, Ele não está interessado em, como a igreja da Idade Média pregava, que ao som da moeda caindo no gasofilácio, milagres aconteciam. Então, a igreja da Idade Média tinha um entendimento errado sobre a oferta. Mas nós, pelo conhecimento da palavra, nós entendemos que a oferta não é por tristeza. O texto diz isso, não é por tristeza. Ou seja, eu não queria dar, mas para o pastor não ficar me olhando, eu vou lá entregar meu dinheiro. Você pode estar depositando dinheiro aqui, mas certamente você não vai estar ofertando ao Senhor, porque uma oferta não é com tristeza. Então, se há tristeza no momento de adoração com as nossas finanças como esse, não oferte, Deus não recebe. E nós não precisamos fazer algo para mostrar para as outras pessoas. Isso não é um culto racional. O nosso culto racional tem uma pessoa central, Cristo Jesus. O nosso culto, para ser aceito, precisa ser centrado na pessoa de Cristo Jesus. Tem até um nome bonito para isso, que a teologia usa, que é um culto cristocêntrico, que é o verdadeiro culto, onde Jesus é o centro. E Jesus está falando assim: não oferte com tristeza. Quem é o pastor, qualquer outro líder, para falar assim: se você está se sentindo pesado, oferte a si mesmo, porque Deus vai te abençoar? Não. Porque o dono da igreja disse para não ofertar assim. Então quem sou eu para autorizar? E ele diz o seguinte: também não oferte por necessidade. Não, eu estou precisando trocar de carro, eu estou precisando cobrir a fatura do cartão. Então, já que eu estou precisando de um milagre, eu vou lá depositar uma oferta, um dinheirinho, que aí Deus vai fazer um milagre. Não, não. A nossa oferta não é porque eu estou precisando de alguma coisa. Quando nós entregamos o nosso dinheiro aqui na frente, querendo negociar com Deus, podemos estar fazendo qualquer coisa, menos ofertando na casa do Senhor. A nossa oferta, ela cumpre dois principais requisitos. Depois você pode ler um pouco mais desse texto. Mas o primeiro dele: contribua segundo propôs no seu coração. Glória a Deus. O quanto o teu coração está disposto a ofertar na casa do Senhor. Glória. Jesus, ao observar os ofertantes, ele observa a oferta daquela viúva pobre. E ele classifica aquela pequena oferta como a maior de todas. Por quê? Porque não está na quantia que nós depositamos aqui, mas está na intenção do nosso coração. Então a nossa oferta, ela precisa ser algo que o nosso coração está disposto. E também precisa ser com alegria. Dessa forma, realmente nós ofertamos, agradamos a Deus e contribuímos para que o reino de Deus continue sendo expandido. Eu louvo a Deus por essa igreja. Obrigado, meu rei.
Porque desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, ainda com um grupo muito pequeno, reunindo numa casa que estava improvisada como templo, onde a sala misturava com o quarto e puxava e nós nos reuníamos ali, e Deus nunca deixou faltar nada. Nós fazíamos contribuições missionárias. Quando eu cheguei, eu me assustei. Eu falei assim: como nós vamos manter isso aí? Deus nos permitiu manter e aumentar. E Deus ainda espera mais de cada um de nós. Nós saímos daquela casa e Deus nos trouxe para cá. Como? Milagre. O mesmo valor que a gente pagava de aluguel lá, a gente pagou aqui. Como? Eu não sei explicar. Eu sei que Deus é fiel em todo o tempo. Precisamos reformar o berçário. Não tem dinheiro para reformar o berçário. Nós vamos reformar assim mesmo, porque Deus manda o dinheiro. Aquele que chamou completa a obra. Não foi isso que nós... Então Deus, Ele é fiel. Muitas vezes nós damos o primeiro passo para depois enxergar o segundo. A obra do berçário está ali, está continuando, estamos chegando finalmente. Já ganhamos uma cadeira, já ganhamos um berço, e vamos pagar o pintor. Como? Deus está na frente. E essa obra não vai parar, porque Deus é fiel e conta com cada um de nós. Amém? Fique em pé. E eu fico feliz não só por isso. No final do ano passado teve uma tempestade com muitos ventos num distrito da cidade de Petrópolis, cidade da região serrana. E lá tem uma das nossas igrejas, Igreja Batista Jeruel, e arrancou o telhado da igreja aquela tempestade. Então todos nós ficamos muito comovidos com aquilo, e Deus nos deu a oportunidade de abençoar a nossa igreja irmã lá em Petrópolis para a reconstrução daquele telhado. Sabe por quê? Porque Deus levanta homens e mulheres como nós para que o reino dele avance e a sua palavra continue sendo pregada. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos dado condições de ofertar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque nós ofertamos não com tristeza no nosso coração, ou porque queremos negociar contigo. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido o Deus da provisão em nossas casas, porque Tu tens sido fiel, tem nos dado saúde, tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor, e nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós Te rendemos graças. Obrigado, Senhor. Queremos, Senhor, Te oferecer um pouco daquilo que Tu confiou em nossas mãos, Te agradecendo por aquilo que Tu já fez, mas também por aquilo que Tu fará. Porque nesse mesmo texto diz que aquele que semeia segundo um coração disposto e alegre, Tu retribui segundo a sua semente. Pai, obrigado, porque Tu pode prover além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso eu Te peço, Senhor, por cada um dos Teus filhos. Pai, abençoa a casa dos Teus filhos, abençoa a despensa dos Teus filhos, que eles possam ter e prover para outras pessoas que precisam, através do Teu mover sobrenatural. Alcance com graça, misericórdia cada vida, e que nós possamos testemunhar que Deus realmente é o Deus da provisão, porque mesmo em meio em crises, nós permanecemos em Cristo e podemos esperar o melhor nessa terra. Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Contribua com alegria no seu coração.
Glória a Deus. Aleluia. Antes de encerrar, nós vamos fazer menção aqui aos nossos visitantes. Está conosco o Renato e a Mirtz. Um sinalzinho aí. Sejam muito bem-vindos. Um prazer cultuar o Senhor junto com vocês. Sintam-se abraçados aí. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. E também está conosco a Lucinha e a Camila, mais uma vez. Sintam-se abraçados. Estamos muito felizes em revê-los. Deus abençoe grandemente. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. E se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé mais uma vez. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Você foi abençoado nessa noite? Você crê na vitória? Glória a Deus. É interessante que nesse texto a cura não acontece, o milagre não acontece de acordo com o que aqueles homens esperavam. E quando aqueles leprosos pedem ao Senhor por cura, eles esperavam uma cura imediata. E Deus dá uma direção para eles: vá e mostra ao sacerdote. E é interessante que eles foram seguindo em obediência a Jesus. E no caminho eles foram curados. Ah, isso é tão lindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não faz a nossa maneira, mas o caminho da obediência sempre nos levará aos milagres de Deus. E eu creio que isso será uma realidade na sua vida. Nenhum obstáculo é tão alto que Deus não possa superar. Nenhuma tempestade é tão forte que Deus não possa acalmar. Nós cremos num Deus que criou os céus e a terra. E o que nos separa do milagre é a obediência e o tempo. E eu tenho uma boa notícia para você. O tempo da resposta, o tempo do milagre chegará, porque fiel é aquele que prometeu. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, por tudo que tu já fez em nosso meio, pelos milagres que foram gerados aqui nessa noite. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelos testemunhos que nós já temos recebido daquilo que tu tem feito. Senhor, te somos gratos, porque temos a convicção de que não é na nossa força, mas é no mover do teu Espírito Santo de Deus que os milagres acontecem. Senhor, nós reconhecemos que não é a nossa maneira, mas a tua forma, Senhor, de agir. Mas nós te pedimos, Pai, atende o nosso clamor. Ouça, Senhor, as nossas orações e nos responda. Senhor, se há algo em nós que precisa ser alinhado, ajustado, Senhor, nos dê sensibilidade à tua voz, para alinharmos o nosso coração ao teu coração, porque a tua palavra nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, nós não queremos apenas sermos acrescentados daquilo que nós precisamos ou necessitamos, mas também queremos buscar o teu reino, a tua vontade, o teu senhorio. Queremos estar debaixo da tua direção. Por isso, Senhor, abra os nossos ouvidos, mostra-nos o caminho e nos dê forças para avançar e desfrutar de tudo que tu tem reservado para nós. Nós pedimos, porque nós cremos em ti, Senhor, e sabemos que tu és um Deus presente. Te pedimos, Pai, guarda os teus filhos o restante da semana. Senhor, livrai-os do mal. Guarda, Senhor, da enfermidade, dos acidentes. Senhor, que a tua mão forte possa estar nos protegendo e nos guardando, e que tenhamos um final de semana abençoado e guardado por ti. E por onde nós formos, Pai, que ambientes sejam transformados. Que onde havia, Senhor, um ambiente de confusão, que haja um ambiente de paz. Que onde havia um ambiente de dor e de brigas, Senhor, que tu possa transformar, porque nós cremos no Deus que não somente fez milagres, mas continua fazendo em nossos dias, e por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai,
A graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe.